A gente passa a estudar agora a lei penal no tempo, aqui no âmbito do direito penal. A gente chama de atividade, aqui no direito penal, o fenômeno da lei ser aplicada nos casos durante a sua vigência. Em paralelo, a gente vai chamar de extraatividade quando a lei é aplicada fora do seu período de vigência. Então a gente fala em atividade quando a lei é aplicada durante a sua vigência e extraatividade quando a lei é aplicada fora do seu período de vigência. A extraatividade no direito penal, ela configura uma situação excepcional, sendo subdividida em retroatividade e ultraatividade. A retroatividade é a aplicação da lei a fatos anteriores à vigência da lei. Em contraposição, a ultraatividade é a aplicação da lei a fatos posteriores à vigência da lei. Tais hipóteses, essas hipóteses de extraatividade, surgem no direito penal apenas para beneficiar o réu. Imagina, por exemplo, que um sujeito pratica um crime segundo a lei X e, em momento posterior, contudo, a lei X ela é revogada por uma lei Y, entendida como mais severa, mais grave ao réu. Nesse caso, o magistrado deve aplicar apenas a primeira lei, a lei X, pois ela é mais benéfica, tratando-se de hipótese de ultraatividade aqui. Da mesma forma, na hipótese de uma lei nova reduzir, por exemplo, a pena do crime, ela vai ter que retroagir para beneficiar o réu. Aliás, o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, dispõe que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Por isso, nesse caso, ia ter que retroagir mesmo. A lei penal que beneficia o réu, ela pode ser subdividida em uma novatio legis in melius e uma abolitio criminis. A primeira, a novatio legis in melius, ela mantém o fato típico, mas ela aplica tratamento mais brando. É o que ocorre, por exemplo, quando a lei posterior reduz a pena do crime previsto na lei penal. A segunda, a abolitio criminis, por sua vez, ela ocorre quando a lei posterior descriminaliza determinada conduta que antes era tida como crime. Em outras palavras, aquilo que era considerado crime pela legislação, ou seja, aquilo que era considerado fato típico, ilícito e culpável, deixou de ser em razão de uma lei posterior. Dá uma olhada no que diz o artigo 2º do Código Penal. Ele dispõe o seguinte, que ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. E o parágrafo único esclarece que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Além disso, é importante destacar o que dispõe o artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Ele diz que extingue-se a punibilidade, inciso 3, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Note que o inciso 3 do artigo 107 do Código Penal fala justamente em abolitio criminis. Portanto, abolitio criminis é causa extintiva da punibilidade. Essa é a conclusão que a gente tem aqui. Em contraposição a tudo que foi explicado até aqui, existe a possibilidade de surgir no sistema penal uma lei penal mais grave e, portanto, prejudicial ao agente. Essa espécie de lei ela pode ser subdividida em novatio legis impégios e novatio legis incriminadora. A primeira dá ao fato típico tratamento penal mais gravoso quando comparado com a legislação anterior. E a segunda, por sua vez, passa a definir uma conduta como ilícito penal. É muito importante destacar que essas regras são aplicadas no âmbito do direito penal e não no âmbito do processo penal. Normas de processo penal têm, como regra, aplicabilidade imediata. Aliás, segundo o artigo 2º do Código de Processo Penal, a lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, aplica-se a lei processual penal desde logo. Para parte da doutrina, contudo, essa regra aplica-se apenas à norma exclusivamente processual. Alguns doutrinadores entendem que a norma processual com conteúdo penal deve retroagir. Fala-se, neste caso, em norma mista ou híbrida. É uma norma com conteúdo processual e com conteúdo penal, tá? Tratam-se de normas processuais, mas que geram reflexos penais.